Hoje, no quadro Direito do Cidadão, o tema é um projeto de lei complementar que está provocando muita discussão no meio jurídico. Para entender um pouco mais da chamada PEC da Bengala, você assiste agora a entrevista de Roberto Fernandes com o juiz Gervásio Protásio dos Santos. Doutor Gervásio, obrigado por ter aceito o nosso convite. Como é que o senhor vê, primeiro, a questão da PEC da Bengala? Os magistrados têm uma posição clara, contrária à PEC. Não se discute que o homem hoje, aos 70 anos, ele tem plena capacidade de trabalho. Não é essa a grande questão, não é esse o ponto central. O ponto central é de que o Poder Judiciário, diferente do que acontece no âmbito do Legislativo e do Executivo, tem o seu processo de renovação através das aposentadorias. Então, aposenta-se os magistrados mais antigos, ingressam novos magistrados com novas ideias, com novos pensamentos, e esse processo contínuo de renovação é que faz com que o Poder Judiciário possa evoluir, diferente dos demais poderes em que esse processo de renovação se dá pelo mecanismo eleitoral. Então, esse é o ponto essencial para nós. Bom, mas a gente percebe que em muitos países, os ministros da Corte Constitucional, eles têm um tempo de vida, digamos, à frente da Corte, um tempo prolongado. Vamos olhar nos Estados Unidos, por exemplo, tem pessoas com mais de 80 anos, tem ministros com mais de 80 anos. Essa renovação, que seria uma renovação também não só de pessoas, mas da forma de olhar a justiça, isso não impede que os ministros com 70 anos, com uma produtividade ainda grande, talvez no melhor do seu saber jurídico, não seria tolher demais? Na verdade, os Estados Unidos, nesse particular, é uma exceção. Lá, o cargo de ministro da Suprema Corte ele é vitalício. E, via de regra, é o próprio ministro que define o momento em que irá se aposentar. Mas, se você pegar toda a Europa, basicamente a Europa, vamos trabalhar com a Europa, o prazo de aposentadoria ele é na faixa de 70 anos. Na Alemanha, 68 anos. E em muitos desses países, você tem mandatos. Uma das formas que se poderia tratar esse tema é o estabelecimento de mandatos para os tribunais superiores e para os tribunais de uma maneira geral. E não precisariam ser mandatos curtos, não. Podem ser mandatos longos. 15 anos de mandatos, 15 anos à frente de uma corte, à frente de um tribunal, é tempo mais do que suficiente para trabalhar, para mostrar serviço, né, sem nenhum tipo de assodamento. O que nós colocamos... Mas essa é uma ideia do mandato, não é ideia... Não, na verdade, há 2 ou 3 PECs em tramitação na Câmara dos Deputados estabelecendo o mandato. Uma delas, inclusive, é do nosso atual governador, Flávio Dino, quando deputado federal, e que já estabelecia mandato. Então, de maneira que isso minimizaria os efeitos da falta de alternância, ou melhor, da falta de renovação. Porque, veja, eu sou juiz há 24 anos. Evidentemente que da forma como eu olho a vida hoje é diferente de como eu olhava há 20 anos atrás e certamente será diferente de como eu olharei daqui a 20 anos. E não significa em nenhum momento que eu esteja certo ou que eu esteja errado, mas a forma de olhar a vida. E o que pode acontecer... A gente geralmente imagina que você, com uma idade maior, você tenha uma forma de olhar a vida mais conservadora. Mas não seria melhor imaginar que você teria uma forma mais ponderada? Talvez não seja melhor imaginar que você pudesse mesclar as formas de olhar a vida, ou seja, o conservador e aquele mais progressista, aquele mais antigo, aquele mais novo. Bom, agora só esperar o posicionamento supremo sobre a questão. Sim, eu acho que do ponto de vista da Associação dos Magistrados Brasileiros, ela cumpriu o seu papel. Né? Evidentemente que o Supremo dará a última palavra, e aqui eu quero registrar nada contra quem tem 70, 71, 72, 73 anos, porque todos nós chegaremos lá, né? E todos nós pretendemos chegar lá em boas condições. Aí a questão ela não é uma questão individual, ela não é uma questão... nada impede que ele possa continuar produtivo em outra área. Em outra área, assim, e ao mesmo tempo em que se reclama de que o brasileiro aposenta muito cedo, e é uma verdade, tanto que há uma possibilidade de reforma da Previdência, por outro lado também não significa dizer que a pessoa aos 70 anos ela esteja relegada, né, ao ostracismo. Então nós admitimos que esse é um tema que precisa ser melhor debatido, mas
sempre com um olhar na instituição. Né? Isso que é importante. Obrigado, foi um prazer tê-lo aqui conosco.